Amém. Queridos, esse é o tema da nossa aula de hoje. Os filhos da aliança no culto público. O berçário do Espírito Santo. Só no tema, irmão, já tem muita teologia aqui por trás para nós trabalharmos. Os filhos da aliança no culto público. O berçário do Espírito Santo. Qual é a situação atual, queridos, que nós temos hoje no nosso amado Brasil, nas igrejas pelo Brasil afora? Sobre esse tema, as crianças e o culto. Qual é o normal, qual tem sido, ou melhor, o comum, né, o padrão nas igrejas? A situação atual tem sido o seguinte, irmãos. As crianças, elas ficam fora do culto, naquilo que é chamado de, carinhosamente, de cultinho ou culto infantil. Então, normalmente as igrejas, as famílias, elas chegam juntos, né, no culto. As crianças ficam com os pais em toda a liturgia até o momento da pregação. Quando chega o momento da pregação, as crianças, então, elas são tiradas e vão para o seu cultinho. Ou então, algumas igrejas também, desde o início já, os pais vão para o salão de reunião principal e as crianças vão para alguma sala específica. Quais são as desculpas ou os motivos, as razões que dão para isso? As razões são: elas não conseguirão entender o culto, por isso nós tiramos elas do culto. Ou então, elas precisam de algo na linguagem delas. Ou ainda, vai atrapalhar os adultos a assistirem o culto. A criança fica inquieta e vai terminar atrapalhando os adultos. Essas são algumas razões que comumente os defensores do cultinho colocam para isso. Agora, o que está por trás, irmãos, dessas razões? Está por trás, queridos, um conceito que a psicopedagogia tem estabelecido na nossa era moderna. A psicopedagogia fez um bom serviço em alguns aspectos para nós, como uma ciência. Entretanto, muitos pegam essas verdades e aplicam na lida da igreja com as crianças, né? Por exemplo, nós temos uma escola dominical para as crianças, porque as crianças, elas podem ser instruídas com catecismos, com histórias, etc. Só que aí nós temos áreas específicas da lida com a igreja, e o culto é uma dessas áreas que tem sido influenciado por uma ciência externa. Então, fundamentado nos fundamentos dessas ciências, as pessoas então geraram uma prática. O que está por trás além disso, irmãos? Um incorreto entendimento do que é o culto e do que é a igreja. Por exemplo, nós falamos hoje no final nos avisos que o culto é uma santa convocação de Deus para quem? Para o seu povo. Aí nós, presbiterianos, cremos que os nossos filhos que fazem parte do pacto que Deus fez conosco, por isso que eles são batizados, são chamados de igreja visível. Eles fazem parte da igreja. Eles não comungam, porque para o sacramento da comunhão eles precisam discernir o corpo e o sangue, precisam fazer o autoexame, é por isso que eles não comungam, mas eles são membros da igreja. Tanto que o rol de membros dos presbíteros, do conselho, está lá. Os nossos filhos, eles são membros da igreja. Aí nós cremos então que o culto é Deus chamando o seu povo para adorar, e as crianças fazem parte desse povo. Só que o que a gente faz? As crianças não vão ficar adorando com a gente. Então percebe que o que está por trás é, se eu posso dizer, uma dislexia teológica, né? Uma não aplicação de um conceito teológico que nós cremos firmemente. Tanto que os presbiterianos no Brasil você pensa no batista, a primeira coisa que o batista pensa contra o presbiteriano ele batiza a criança e ele crê na eleição, né? E a gente esqueceu das implicações disso para a nossa prática. Agora, o que está por trás também, irmãos, é a ideia de conseguir entender o que é pregado. É claro, irmãos, que a pregação lida com linguagem. Linguagem é uma questão que é amadurecida, que é aprendida e desenvolvida. Os irmãos são adultos, jovens, adolescentes, já conseguem entender a estrutura de uma linguagem. Entretanto, irmãos, quando nós nos agarramos a isso, nós esquecemos algumas coisas que eu vou responder daqui a pouco, certo? Eu não vou falar agora, daqui a pouco eu chego lá. Agora, por último, o que está por trás de tudo isso, irmãos, é a nossa ingenuidade e inocência, é o baixar a guarda com relação aos ataques de Satanás. E a Escritura fala sobre isso, irmãos, sobre os nossos filhos e os ataques de Satanás. Nós vamos chegar lá. Aí o que resulta então? No final, sem querer querendo, nós não sabemos, as crianças, quase que imaginariamente teria na porta do salão de reunião isso aqui: as crianças são proibidas, é proibida a entrada de criança, né?
Nós não queremos os filhos aqui. Um pastor amigo meu essa semana teve uma polêmica na rede social por causa disso. Coincidentemente, depois que o conselho decidiu que nós íamos dar essa aula, começou o furdunço nas redes sociais. E aí um pastor amigo meu postou isso aqui, em crítica, né? Uma mulher jogando uma criança para fora, assim, o culto é meu, sai daqui. E o pirraia indo pro lado de fora. O que é que isso resultou então, irmãos? Nós temos, quando nós estudamos no tema sobre a doutrina da Escritura Sagrada, que quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos ordena, nós gozamos ou usufruímos das bênçãos de Deus. Nós esperamos as bênçãos porque nós usamos os meios que Deus nos deu. Só que quando a gente muda alguma coisa, é esperado então consequências ruins, impiedosas, danosas. E uma das consequências que tem tido nessa geração, irmãos, é isso aqui. A geração cultinho, ela não gosta do culto. Quer um culto do seu jeitinho, com as suas músicas preferidas e de preferência as animadas. Eu preciso dizer para os irmãos antes, queridos, que quem vos fala aqui, o pastor de vocês, há muitos anos atrás, e aqui tem irmãos para testemunhar e me expor, era desses que estavam no cultinho com as crianças, dançando, dando cambalhota, rodando, tá bom? Os irmãos que vieram comigo em outra igreja, fiquem na sua, tá? Não descrevam mais do que isso. Eu tava lá, animando, porque a ênfase era, a gente tem que animar, tem que fazer coisas legais para as crianças, porque no final daquele processo chamado cultinho, em que elas ficavam pulando, dando cambalhota, o pai chegava para o filho, ei filho, foi divertido? Aí o filho dizia, o cultinho foi divertido. Essa geração, quando cresce agora, não quer mais um culto do jeito que a Escritura diz, ela quer o culto do jeito dela, divertido, animado. Qual é a outra consequência, irmãos? Não gosta de seriedade, porque tudo era animado, legal, descontraído. Tem ojeriza isso, não, muito sério. Não compreende, aí a gente não entende porque então, aí a gente entende porque tantas igrejas modinhas que têm surgido por aí, cuja ênfase é em show, em espetáculo, em fumaça, em relacionamentos, em amizade, em risada, em pular. Essas igrejas estão fazendo sucesso. Por quê? Porque foi uma geração que foi criada assim. E aí, quando ela chega na adolescência, na juventude, uma igreja cujo culto está centrado em Deus, na palavra de Deus, é chato. Eu testemunhei muito isso, irmãos. Que crianças que eu fui professor dela, fui o pregador delas no cultinho, chegavam na pré-adolescência, na adolescência, e não queriam ficar no culto. Não queriam, porque não foram ensinadas a isso. Não compreendem também, essa geração, um discurso, porque tudo era muito infantilizado, muito facilitado, né? Ela não é desafiada a aprender para entender, é sempre desafiada ao contrário, a gente baixar o nível. Cristo, posso interromper? Só dar uma observação nesse ponto, não compreende o discurso. Esse terceiro ponto, eu acho que está bem ligado à questão que você falou no início, de querer aplicar conceitos de fora da pedagógica, psicopedagogia, ao invés da palavra de Deus, e digo mais, substituindo a educação cristã por uma educação que não é cristã. E essa educação que não é cristã, e aqui me perdoe se há algum pedagogo pode se aprofundar no que eu vou falar, mas toda a pedagogia das escolas brasileiras tem resultado em quê? 50% dos estudantes da universidade são analfabetos funcionários, das universidades públicas. Tem isso também. Leem textos, não compreendem Deus que está lendo. Tem isso também, não exatamente. Não a norma culta. O Brasil está em último lugar, eu não lembro qual é o índice internacional. Chegou até um ex-ministro de Educação que podia estar pior. A gente não sabe que é pior que outro lugar, mas ele sabe. Quer dizer, além de nós substituirmos a educação cristã, ou seja, o modelo de educação que tem como fundamento a cosmovisão cristã por educação profana, mundana, essa educação mundana ela é deficitária. De muitos questionamentos. Isso mesmo, Paulo. O que o Paulo está dizendo, irmãos, Muitos questionamentos. se alguém não ouviu bem, é que isso não é apenas pelo erro interno na igreja, mas também pelo erro externo. É uma educação que tem criado pessoas deficitárias, não conseguem interpretar um texto, por exemplo, né? E por último, queridos, essa geração que gerou foi uma geração que não amadureceu na fé cristã. Muitos, então, deixam a igreja. E aqui os porquês, irmãos, são vários, né? Não estou querendo ser simplista. Não estou dizendo que, porque as igrejas as crianças não participaram do culto, então elas deixaram. Porque isso aí vai envolver discipulado dos pais, vai envolver
a conversão verdadeira, etc. Nós estamos falando aqui de um dos efeitos disso. Porque tudo, na verdade, eram historinhas legais, desenhos, fantoches. Não havia o intuito de amadurecê-las na fé e na doutrina da palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. É que nós temos a seriedade da questão. Por quê? Abra, por favor, esses textos aqui. Mateus 19:14, Salmo 8:2 e, em paralelo, Mateus 21:16, Êxodo 4:22 e Juízes 2:10-13. Por favor, quem abrir? Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Daqui a pouco eu vou comentar esse texto novamente, tá? Não vou comentar agora. Salmo 8:2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, excitaste por causa dos teus adversários, para fazeres enmudecer o inimigo e o vingador. Agora veja Mateus 21:16, como o Senhor aplica esse texto. Salmo 8, da boca dos pequeninos suscitasse força, não é isso? Então o texto está dizendo que Deus, da boca das crianças, suscitou força. Veja como nosso Senhor trouxe esse texto, Mateus 21:16. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Era o contexto em que Jesus, na entrada triunfal, estava sendo exaltado e adorado pelo povo, homens, mulheres e crianças. E aí os fariseus falam assim: Senhor, mestre, o Senhor não está vendo o que eles estão fazendo? Eles estão te exaltando, estão dizendo que você é filho de Davi. Aí Jesus fala assim: você nunca ouviu que a Escritura fala que da boca de crianças eu suscitei louvor, eu suscitei força? Êxodo 4:22. O que é que esse texto diz? Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixei o meu filho ir para prestar no culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei seu primeiro filho. Esse é um texto só um texto de exemplo, mas a narrativa é muito extensa de Êxodo 4. O que é que vai acontecer? O Senhor diz: Moisés, vai até o faraó e manda ele libertar o meu povo, para que o meu povo me adore no deserto, porque Israel é o meu primogênito. Aí o que acontece? O faraó fala assim: não deixe o povo ir. Aí o Senhor vai mandar praga. Aí Moisés volta para faraó: deixe o meu povo ir me adorar. Aí o Senhor fala, aí o faraó fala assim: tá bom, vai só os homens. Aí o Senhor vai e manda praga. Não é só os homens, é todo o meu povo. Aí o Senhor volta e fala assim: tá bom, faraó. Aí o faraó fala: tá bom, Moisés, os homens e as mulheres, mas as crianças ficam. Todo o meu povo, homens, mulheres e crianças, e mais, com tudo o que meu povo tem, eles vão adorar ao Senhor, com seus bois, com suas vacas, com suas propriedades. Deixem o meu povo ir me adorar. O que o faraó estava tentando fazer, irmãos? E aqui eu cito já logo Matthew Henry. Ele analisa esse texto dizendo: Satanás fez tudo o que podia para impedir aqueles que serviam a Deus levassem também os seus filhos a adorá-lo. Ele é inimigo de morte das primeiras manifestações de piedade, sabendo quão destrutiva é a piedade aos interesses de seu reino. Devemos então suspeitar de que há a mão de Satanás em tudo aquilo que nos impede de conduzir os nossos filhos ao mais profundo nível da adoração a Deus. Matthew Henry, ele pega esse texto, irmãos, e aplica e mostra o seguinte: o que estava por trás do faraó? O faraó estava querendo atrapalhar o povo e Deus ia adorar. Satanás estava por trás do faraó. E nós não podemos baixar a guarda, é por isso que eu botei aquele ponto no início, achando que não, é simplesmente uma questão de psicopedagogia. Não, irmãos, é muito sério. Os reformadores, os puritanos diziam, por exemplo, que uma das marcas de que uma religião anda bem na sociedade é quando essa fé cristã, ela guarda o dia do Senhor. E o culto é algo que as famílias vão estar presentes. Quando você começa a ver uma sociedade que está nem aí para isso, então ir para a praia ou ir para o culto, tanto faz, é um exemplo de que está em declínio a fé. Igualmente, nós podemos aplicar isso no tocante às crianças. Quando nós desprezamos as crianças e elas não são dignas de estar onde Deus diz que elas têm que estar, adorando a Ele, nós cometemos um erro. É claro, irmãos, e aí eu vou falar assim: mas adoração é tudo. É claro, irmãos, que o que nós fazemos para Deus em todas as áreas da nossa vida é um culto a Ele.
Mas nós não podemos ser simplistas e ingênuos de esquecer que a Escritura faz distinção entre culto com a vida e culto público. Adoração pública como comunidade, como povo. Se tudo é culto a Deus, então tanto faz, eu vim para a igreja ou não vim para a igreja. A gente precisa separar essas coisas. E Matthew Henry, ele é bem enfático nesse ponto aqui. Nós não podemos baixar a guarda, achando que é algo simples de qualquer jeito. Agora Juízes 2, 10 a 13. Veja o que aconteceu aí, irmãos. Todas as pessoas daquela geração também morreram e seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pegou outra luz, o Senhor, adorando os deuses de cada Deus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam semelhantes. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus o Senhor e adoraram a Baal e a Astarote. Obrigado, Valber. Irmãos, esse texto é fortíssimo e tem que nos causar o temor enquanto pais. A geração que está se referindo que foi reunida aos seus pais é a geração de Josué. Lembra? Eles entraram na Terra Prometida e Josué foi o líder militar e religioso que conduziu eles àquela dominação. Aquela geração que viu coisas gloriosas do Senhor, aquela geração que viu abrindo o Mar Vermelho, que viu abrindo o Rio Jordão, aquela geração que viu as muralhas de Jericó que eram intransponíveis caindo ao chão, essa geração tinha morrido. Só que essa geração cometeu um erro, irmãos. Essa geração não ensinou aos seus filhos a adorarem a Deus. Não falou aos seus filhos do grande Deus e dos grandes feitos que esse Deus fez. O que foi que aconteceu? Passaram a cair na idolatria, a adorar Baal e Astarote. Irmãos, isso é muito sério. E aqui esse texto vai para além de simplesmente elas estarem no culto, o que deve estar, mas isso, pais, nos é um alerta. Nós devemos discipular os nossos filhos. O ensino da fé cristã não recai nos ombros das professoras da escola bíblica dominical. O ensino dos nossos filhos será recobrado primariamente em nós, irmãos. De nós. Discipulá-los em culto doméstico, discipulá-los quer se levantando, quer deitando, quer caminhando, quer parado, o tempo todo, fazendo com que eles interpretem o mundo com os óculos de Deus e não com os óculos de Satanás, irmãos. O intuito de tudo isso, então, irmãos, é darmos aos nossos filhos uma fé robusta, não infantil, pelos meios que Deus ordenou, pelo aquilo que o Senhor orientou ao seu povo. Ele diz: eu vou despertar a fé no meu povo por meio da pregação do Evangelho. Aí eu acho que é melhor então eu inventar um outro meio, além da pregação do Evangelho, para que Deus desperte no seu povo. Ou nós cremos no que o Senhor fala, ou nós não cremos no que o Senhor fala. Ou nós absolutizamos o que o Senhor fala, ou nós relativizamos o que o Senhor fala. Com isso, irmãos, eu cito aqui esse teólogo, Harold Best. Ele diz o seguinte: vocês vão entender, isso aqui também é um fundamento para outras coisas. Dividir congregações por grupos etários, estilo ou preferência é quase como ser corporativista. O corpo de Cristo é inteiro em faixa etária e estilo, tanto quanto é em espiritualidade. É irônico, pior, é biblicamente injustificável ver igrejas locais partidas em grupos, cada um deles em seu nicho de adoração, pois é isso que realmente parece ser. É desolador pensar que a liderança da igreja sucumbiu em favor de coisas secundárias, como ajuntamentos corporativos que se sentem constrangidos a ir nessa direção. Irmãos, o que o Harold Best está dizendo aqui, e é uma análise de um teólogo americano, é que nós caminhamos durante séculos e séculos e séculos. A igreja do Senhor era todos nós estávamos juntos. E eu acho interessante, por exemplo, eu tive uma experiência, querido, de pregar numa igreja que levou isso aqui ao extremo. O que ela fez? No culto de domingo à noite, estava tendo um culto da igreja dos mais velhos e os jovens e adolescentes tinham um culto à parte. E eu fui pregar nesse culto dos jovens e dos adolescentes. Então, enquanto o culto estava acontecendo, estava tendo um culto em cima que era uma liturgia totalmente diferente,
tinha música, tinha uma estrutura totalmente diferente, porque separam, dividem a igreja. Quando a imagem da igreja que Deus traz é a igreja corporativa, irmãos. O jovem está junto do adulto para aprender. É o que não tem filho está junto do que tem filho para aprender. É o jovem casado junto dos jovens vividos, né? Dos casais mais velhos para aprenderem. É nessa troca, nessa comunhão orgânica da igreja. Não é que, irmãos, não haja instruções necessárias para cada grupo da igreja. É para isso que existe um sermão com várias aplicações para pessoas diferentes. É para isso que existem outras ocasiões, como nós temos o grupo de estudo das famílias, só para a mulher, só para os homens, um grupo de estudo de cosmovisão para ajudar os jovens na universidade. Mas o ponto é, a igreja não é dividida em grupos. A igreja somos todos nós reunidos como corpo de Deus. Recordo-me que os momentos, irmão, em que eu mais amadureci na minha caminhada cristã foi quando, drasticamente, na igreja que eu congregava, os jovens foram embora por alguns motivos outros que tiveram lá. E basicamente ficamos eu lembro que ficou o Thiago, né, era a mesma igreja, o Marlon. E foi um momento em que eu, adolescente, acho que eu tinha 17 anos, eu tive que conviver com os adultos. Assim, minha roda de conversa era com os homens mais velhos. Irmãos, como eu amadureci naquela época, queridos? Amadureci sobre diversas coisas e pude ouvi-los falando sobre as experiências dele com os filhos, com o casamento, sobre política, sobre trabalho. E tudo isso tentando ouvir a conversa à luz da palavra de Deus. Eu, um adolescente, convivi com gente mais velha do que eu. Isso incitou o meu amadurecimento. O ponto é que parece que hoje a gente parece muito com Roboão. Vocês lembram de Roboão, filho de Salomão? Roboão assumiu o reinado, era jovem. E o povo falou assim: Roboão, tira-nos o peso que teu pai pôs sobre nós de impostos. Alivia-nos, por favor. E aí Roboão procurou conselho com os anciãos, com os mais velhos. E os anciãos falaram: Roboão, alivia. Esse povo já trabalhou demais, esse povo já fez muito. Alivia o peso sobre esse povo. Roboão não gostou. Ele foi procurar o conselho dos jovens que cresceram com ele. Jovem querendo pastorear jovem nesses termos. E aí, os irmãos lembram do desastre que teve. Os jovens que cresceram com Roboão falaram assim: diga para eles que se o dedo do seu pai era pesado, o meu dedo mindinho vai ser mais espesso que a minha cintura. Isso é um exemplo, irmão, de como que a gente precisa, como povo, os adultos quererem estar juntos com os jovens quererem estar juntos com os adultos, as moças com as mulheres mais velhas e vice-versa, porque nós somos um corpo. A igreja funciona de maneira orgânica e não sectária, dividida em partes. Arthur, por favor. Não, é que essa parte de divisão, de que do culto em si, é muito antigo, porque tipo, não tem outra especificidade de outro tipo de culto na Bíblia, tem só um tipo de culto, que é umas famílias. Não existe tipo culto voltado para jovens da igreja. Se a gente vê durante a história do cristianismo, não tinha isso. Não tinha. E isso aí é anti-igreja. O segundo ponto é que nesses cultinhos, normalmente, nas igrejas pentecostais, quem dá o cultinho é uma jovem, uma moça. Que isso é anti-igreja, principalmente porque o fato de que quem tem que dar o culto é um homem. Exatamente. Tem que pregar, né? Você está falando disso. Sim, pregar. E aí vem a questão, irmãos, da história da igreja cristã. Como o Arthur acabou de citar. As crianças cultuarem, ficar no culto, é uma prática da igreja cristã desde os primórdios da igreja. Tanto que nós temos aqui um negócio chamado Constituição Apostólica do século IV. Era como se fosse um manual de liturgia da igreja naquela época. Uma das instruções é assim: cada pai e mãe tome a sua criança que permaneça de pé junto de si. Que a sua criança permaneça de pé junto de si. Então isso fazia parte da igreja, queridos. Os reformadores no século XVI, os puritanos, os presbiterianos no século XVII, os presbiterianos no século XVIII e XIX, todos eles entendiam esse princípio teológico, aplicavam dessa forma. E normalmente, o Daniel Wright ele vai dizer: as igrejas que rejeitam isso são aquelas que querem viver como uma ilha na história, como se a igreja de Cristo começasse com eles, e desprezam os credos e a confissão, e não querem estar
unidos como igreja universal, mas querem inventar a roda em muitas coisas. Aqui eu compartilho, irmãos, uma imagem que eu gosto muito, é uma imagem muito significativa para mim, que retrata um culto no contexto do século XVII. O que é que os irmãos percebem aí, além das armas, certo, irmãos? Além das armas. Uma criança com cara assustada. Uma criança sentada ali do lado, uma criança no colo de uma mulher, e assim vai. Porque fazia parte daí. Essa arte que retrata o culto nessa época tem crianças no meio do culto. Logo alguém vai se levantar, mas você está querendo transportar o século XVII para cá, o século IV para cá? Não, irmãos. Os mesmos que faziam lá no século XVII tinham a mesma Bíblia que nós. No século XXI. A gente vai viver no século XXI, mas o princípio moral não muda. Não sejamos ingênuos e meninos a desprezar uma instrução da palavra de Deus, dizendo assim, mas isso aí é no passado. Não. Se é princípio moral, se está na palavra de Deus, eu não posso usar esse argumento. Agora nós entramos, irmãos, propriamente dito no porquê as crianças elas devem participar do culto público. O que é que a Escritura diz? E aqui eu destaco o devem, certo, irmãos? Eu digo devem porque não é questão de podem ou não. Mas é uma orientação da palavra. Vamos lá. Pastor, me dê um versículo prova. Nós não vamos ter um versículo prova ali que as crianças participem do culto. Mas nós cremos no princípio hermenêutico, irmãos, do lógico claramente deduzido. Nós vemos princípios que são postos na palavra de Deus e a partir daí nós também vemos doutrina. E é o que nós temos, por exemplo, no pacto abraâmico e os filhos de nova aliança. O pacto abraâmico, Deus fez só com Abraão. Alguém lembra? Não. Abraão e sua posteridade, sua casa. Todos os pactos que Deus fez com o seu povo, irmãos, era com aquele com quem ele fazia e os descendentes daquele. E o pacto envolvia condições e relacionamento. É sobre essa verdade que nós batizamos os nossos filhos, irmãos. Eles estavam sob a antiga aliança do pacto da graça. Eram salvos somente pela fé em Cristo. A circuncisão era o sacramento da antiga aliança que significava a inserção do povo de Deus na igreja visível. Nós temos o batismo, os nossos filhos também são batizados e são inseridos na igreja visível do Senhor. E ainda assim esse pacto é feito também com eles. Se eles estão em pacto com Deus também, irmãos, me diga, que direito nós temos de tirar os nossos filhos para longe do nosso Senhor enquanto Ele está falando? Que direito nós temos, irmãos? Êxodo, nós já lemos esse texto, todo o povo era chamado para adorar. Êxodo 12, algo parecido vai acontecer. Nós temos a santa convocação, que eu já falei, é o Senhor chamando toda a igreja. Nós temos instruções em Levíticos em que os filhos eram levados para os sacrifícios, que era um culto na antiga aliança. Eles viam o sacrifício. Aí alguém pode pensar assim, aí a psicopedagogia dos tempos de Moisés pode pensar assim, coitadinhos, que traumático vendo um cordeiro ser morto, ensanguentado, dilacerado, as suas vísceras tiradas, colocadas sobre um altar. Que coisa mais grotesca! É porque nosso Deus não é sábio e o mundo é sábio, não é isso, irmãos? Não era isso, queridos. Deus orientou que os filhos da antiga aliança estivessem naquilo que era o culto da antiga aliança, para que eles aprendessem desde cedo. Mesmo quando eles não entendessem bem aquilo que estava acontecendo, eles estavam vendo. E sabe o que isso faz, irmãos? Isso vai criando um imaginário na cabeça da criança. Quantos aqui já testemunharam, por exemplo, Alan, que não sabe nem falar direito ainda, está juntando as palavras. Quantos aqui já viram Alan cantando? A Deus Supremo, bem feito, anjos e de louvor. Irmãos, o imaginário dele está sendo formado por isso, queridos. E ele vai crescer com essa ideia. Eu estou no culto, eu estou no culto. Quando ele tiver aqui 3, 4 anos, você acha que ele vai ter trabalho com Alan? Provavelmente não, irmãos. Provavelmente não. Mas a gente quer postergar o máximo que pode, com desculpas que a palavra de Deus não traz. Deuteronômio 31, 9 e 13, por favor, irmãos. Segundo Crônica 9, 13, 15, Neemias 8, 1 a 3 e Esdras 10, 1. Por favor, queridos.
que é que diz esses textos, irmãos? Esta lei é 39, 9 ao 13, né? Isso. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os filhos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos. Essa expressão aqui hebraica é crianças, de colo a crianças mais velhas. Continue. Pastor, ele é colocar as crianças. Os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. 13. Para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverem sobre a terra, a qual vives, passando o Jordão para a possuir. Nós nos consideramos mais sábios que Deus. Quando nós dizemos, as crianças não devem estar aqui ouvindo a lei do Senhor sendo lida e pregada pelos ministros que o Senhor ordenou para isso. Não, mas a gente está botando uma aqui para pregar. Irmãos, ela está falando a palavra do Senhor, está instruindo, mas a pregação da palavra Deus ordenou aos ministros ordenados para isso. Foram eles que estudaram para isso, foram ordenados para isso. Deus está falando, as crianças têm que estar quando o povo se reunir para ler a lei, a palavra de Deus, para que eles aprendam a me temer. O Senhor está dizendo, eu vou dizer o contrário? Eu vou dizer o contrário? Outros textos, irmãos, 2 Crônicas 20, 13 a 15. Todos Judá estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaasiel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Versículo 13. Estavam todos perante o Senhor, também as crianças, as mulheres e os seus filhos perante o Senhor. Neemias 8, 1 a 3. Por favor, irmãos. O que é que diz esse texto? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das vacas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está à fronteira à porta das árvores, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. Ótimo. Agora vamos ler esse texto à luz também de Esdras 10, 1, que retrata o mesmo período. Veja o que acontece aí. Versículo 10, 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Neemias diz que esse povo se reunia, todos os que podiam entender a palavra de Deus, homens e mulheres, e Esdras esclarece. Nessa congregação havia homens, mulheres, crianças, todos estavam chorando pelo que eles haviam passado, irmãos. Não foi só os adultos que sofreram por causa dos pecados deles, não. Os filhos também viram seus pais sendo mortos. Muitos foram mortos também por causa do pecado do seu povo. Portanto, queridos, não é uma opção os nossos filhos estarem conosco.
é a prática do povo de Deus. A igreja se reunia dessa forma. Marcos 10, 1 a 3 retrata o texto que o presbítero Leonardo leu lá em Mateus. E aqui eu quero ler o que Daniel Wright fala sobre isso, irmãos. Ele diz o seguinte: embora esse texto não ocorra no contexto de um culto, ele mostra a atitude de Jesus com respeito a ter crianças em sua presença e na presença do seu povo. Quando Jesus disse isto é, não afastai de minhas criancinhas, mas deixe-as vir a mim, ele estava repreendendo a arrogância adulta de seus discípulos ao tentar brindá-lo daquilo que viam como crianças insignificantes. Jesus está dizendo que essas crianças pertencem a ele. Lembremos que essas crianças aqui, irmãos, eram filhas de judeus, filhas do povo do pacto. E ele continua: e assim os seus discípulos adultos tinham que se tornar como elas para entrar no reino de Deus, isto é, insignificantes, desprezíveis aos olhos do mundo, não reivindicando qualquer direito e dignidade inerente das crianças. Ao citar esse texto, Jesus se agrada da presença das crianças junto a ele. Efésios 6, 1 a 10 e Colossenses 3, 20, irmãos, não precisamos ler, mas nós lembramos bem que esses textos são aplicações que Paulo traz para as crianças. Ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais, porque é mandamento do Senhor. As epístolas, irmãos, no Novo Testamento, elas eram lidas na igreja. A igreja se reunia para lerem a palavra de Deus. E lembremos que eles não tinham, como nós temos aqui, todo mundo tem acesso à Bíblia. Eles tinham manuscritos que eram copiados e passados um para a igreja do outro. Então, quando eles precisavam ler a palavra, eles não iam abrir a Bíblia na devocional lá em casa. Não, eles se reuniam para ler. Quem estava com eles? Os filhos. Porque Paulo sabia que os filhos estavam com eles. Paulo se direciona aos filhos, às crianças. Filhos, obedeçam aos seus pais. Porque Paulo sabia que no meio da igreja tinha escravos. Ele diz: escravos, obedeçam aos seus senhores. Porque ele sabia que tinha maridos. Ele fala: maridos, obedeçam a sua, ou melhor, liderem a sua esposa. As irmãs estavam com alegria. Perdão, irmãos, perdão. Vou cortar essa parte. Escapulou, o prêmio está dizendo: vou cortar essa parte aqui do vídeo para não dar ousadia. Irmãos, o culto então é um encontro pactual. A pregação é a voz de Deus, porque é a exposição fiel da palavra de Deus por um ministro ordenado a isso. Não é a mesma coisa que uma historinha ou uma pregaçãozinha. Mas aí quando o Senhor vai falar, o que a gente faz? Tira as crianças daqui. Agora o Senhor vai falar. Nós não queremos que elas ouçam. Não queremos que elas ouçam. Aí a gente fala assim: mas elas não vão entender a psicopedagogia ditando o que nós temos que fazer no culto. E a pergunta é: e quem disse que nós também poderemos entender? E aqui, irmãos, a palavra entender não é somente entender cognitivamente, mas é entender espiritualmente. Porque a pregação não é simplesmente aqui: eu assimilo algumas palavras e eu entendo pela minha capacidade, pela minha razão. O mesmo Espírito Santo que precisa atuar num adulto para que ele entenda espiritualmente a palavra de Deus e ame aquela palavra e obedeça a Deus, é o Espírito Santo que age em quem ele quiser, na idade que ele quiser. As experiências são fantásticas, irmãos. Eu convivi com igrejas lá em Recife que praticam isso. E toda igreja é tranquila, toda igreja crê firmemente nisso que nós estamos falando. As coisas que eu vi, os boizinhos, vamos dizer aqui Natal, né? Os pequenininhos, eram coisas espetaculares, irmãos. Crianças quietas no culto, ouvindo a pregação da palavra. E se você perguntasse para elas poderiam dizer. A filha do pastor com quem eu trabalhei, certa vez, ela tinha 4 anos. Aí alguém foi e falou alguma coisa, alguma história da Bíblia. E ela disse assim: essa história estava na Bíblia, certo? Só que ela foi e falou assim: não, essa história não está na Bíblia não. A pessoa se assustou, né? Como assim essa história não está na Bíblia? Ela: porque meu pai não pregou isso. Ela de 4 anos, e o pastor estava pregando um sequenciado, e ele ainda estava em Êxodo, se eu não me engano, era em Números. E aí ela só conhecia a narrativa daquele período aí nas pregações. E ela tomou por verdade que só era aquilo que ele falou até então. Veja, aí eu estou usando esse argumento para mostrar que ela estava ouvindo o que estava sendo falado e aprendia da forma dela, ou melhor, no tempo dela, essas coisas, né? O culto, irmãos, o culto é para que possamos tão logo entender também. Ou seja, no culto as crianças elas vão ser ensinadas a formar sua linguagem e imaginário do culto. Eu sou formado em História, irmãos. Eu precisei entrar no curso de História para aprender a linguagem de História.
Nós temos aqui irmãos de direito, que é cheio de linguagem bonitinha lá, cheio de difícil. Precisam entrar para poder aprender a linguagem de direito. A mesma coisa com as crianças, irmãos. Elas aprendem a linguagem do culto. Sim, Fabi? Pastor, realmente manter as crianças por primeira obediência, mas para nós pais de pequenos é um grande desafio. Né? Muitas vezes a gente trata alguma coisa para pintar, porque assim, você conseguir se concentrar, estar na educação é difícil, é uma perseverança que a gente tem que realmente ter. Mas aquela pregação que o senhor estava fazendo, acho que na semana passada, retrasada, sobre o homem, a vestimenta, a Bianca estava ali no cantinho, você falou do homem vestindo saia, ela se virou e disse que homem pode vestir saia. Então, muitas vezes... Você corrigiu, né? Claro. Assim. Então, muitas vezes a gente pensa que as crianças não estão ruins, até mesmo em casa, elas estão brincando com duas atividades, e a gente está conversando com o nosso Júnior, por exemplo, e ela está. Então, a capacidade é maior do que a gente pode. A gente subestima às vezes, né? Rapidinho, Paulo. É por isso, irmãos, que enquanto pastor, enquanto pregador, é minha responsabilidade me esforçar para aplicar também para as crianças. Quando os irmãos me vêm chamando as crianças no sermão, e eu peço para os pais me ajudarem a sair, de fato, eu já vi que alguns pais falam assim, olha, né, tipo, olha, para que preste atenção. É para que elas entendam isso, que elas fazem parte da igreja, que a palavra está sendo pregada também para elas, instruindo como elas devem viver. Por causa desse esforço, e como eu falei, eu aprendi mais quando fui colocado a conviver com coisas acima da minha capacidade. Eu não aprendo mais, irmãos, quando eu fico no mesmo. Eu aprendo mais quando eu sou colocado em algo que está além da minha capacidade, para que então eu possa aprender e crescer naquilo. E assim vai. Então assim, eu falo, com meus filhos eu não vou fazer isso. Eu ensino os meus filhos a falar, eles vão ouvir eu falando para que eles aprendam a falar. Sua linguagem vai sendo formada ouvindo. A mesma coisa no culto, irmãos. A linguagem do culto vai ser formada no culto. Paulo? Um dos problemas em relação à educação das crianças para cultuar Deus com a palavra de Deus, é porque também ainda temos contaminados aquela ideia do culto como algo, Deus, fenomênico. Na verdade, biblicamente não é isso. Quer dizer, quando cultuamos publicamente a Deus, no momento que nos achamos, isso é uma espécie de começo de um culto que vai se esperar toda semana. Quer dizer, a pregação do pastor, quando estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus, estamos anotando, nós temos que levar isso para casa para meditar com as crianças no culto doméstico. Exatamente. Há uma íntima relação entre o culto doméstico e o culto público. Então os pais precisam cultuar, obviamente, para começar a dar o testemunho em casa, cultuar o Senhor domesticamente, educar as crianças no culto doméstico para que elas possam também estar em casa para o culto público. Que senão fica uma coisa muito domingueira, né? É uma ilusão achar que as crianças vão aprender a cultuar o Senhor corretamente só aos domingos. Isso. Em casa. E o que se aprende no domingo tem que levar para casa. Exatamente. Para meditar. Opinião, deixa eu só fazer o seguinte, queridos. Nós não vamos conseguir dar toda a aula hoje pelo tempo, então próxima aula nós vamos dar continuidade. Mas eu vou encerrar essa primeira parte, que é a fundamentação bíblica. Na próxima aula nós vamos ver algumas orientações práticas disso, como nós devemos, não só, irmãos, é que por isso que ela está sendo dada para toda a igreja, não só os pais que têm o desafio nisso, a igreja está envolvida em tudo isso, né? Assim, é a responsabilidade dos pais se virem. Se você não se virar, eu vou olhar feio para você, né, irmãos? É um trabalho da igreja, de toda a comunidade reunida em culto. É o que nós temos aqui então, irmãos, o João Calvino dizendo: finalmente, quando as crianças são mencionadas, é feita uma referência à propagação da sã doutrina, para que a pura adoração a Deus possa ser continuamente mantida. Ele, portanto, ordena que a lei deve ser recitada não para aquela geração apenas, mas enquanto permanecerem como povo. E certamente todos os servos de Deus devem cuidar e transmitir à sua posteridade aquilo que eles mesmos têm aprendido. Todavia, devemos destacar que toda a doutrina que poderia ser passada diante dos seus ancestrais não é aqui sem critério algum louvada, mas Deus, em vez disto, reivindica para si a inteira autoridade tanto sobre os pais como sobre os filhos. O próprio Deus assim: eu quero que os filhos ouçam eu falando pela pregação da palavra, porque eu tenho autoridade
sobre eles. E aí Douglas Wilson, irmãos, diz uma coisa interessante. A fé cristã não é como um brinquedo da Disney, que só pode admitir pessoas com determinada altura. O inimigo da alma dos nossos filhos não fica esperando até eles alcançarem a maioridade. Sendo assim, por que nós devemos esperar? Por que nós vamos esperar? Satanás, tão logo ele puder, ele vai arrancar qualquer manifestação de piedade que surgir no coração dos nossos filhos. Desde cedo, irmãos, nós devemos discipular em casa e trazê-los para cá, para que eles ouçam o Senhor, Deus falando. Esse Batista, David Brown, ele diz o seguinte: ele usa uma linguagem que eu não concordo muito, certo, irmãos? Ele chama o culto de ritual, mas os irmãos vão entender aqui o princípio que ele quer falar. O culto corporativo é uma cerimônia e ritual para o qual a família deve se preparar, esperar e honrar. Crianças devem estar no culto para que vejam os rituais que levantarão questões e incendiarão suas imaginações. De modo geral ou pequeno, o culto de domingo está moldando a imaginação religiosa dos nossos filhos. O que fazemos antes e depois do culto, como adoramos, como abordamos, como nos sentamos, como cantamos, como conversamos no carro durante a ida e a volta, tudo isso afeta profundamente os nossos filhos. E aqui ele diz o seguinte: tirar as crianças para adorar do jeito dela. Você já olha estranho. Do jeito delas? Peraí. A gente não crê que existe um princípio regulador do culto. A Escritura que diz o jeito de Deus de nós adorarmos. Por que eu uso o argumento? Comumente você vê isso nas igrejas. Nós vamos separar as crianças para elas adorarem do jeito dela. Como assim do jeito dela? Aí ele continua. Aí qual é o jeito delas, né? O David vai dizer: canções cantadas para que as crianças... As canções cantadas para as crianças que poderiam envergonhar até mesmo o dinossauro Barney, com tanta idiotice, e dar às crianças a ideia de que louvar a Deus é uma mistura de hiperatividade, comédia pastelão e uma exposição dos impulsos mais juvenis e ridículos latentes no ser humano. Aí eu volto a dizer, irmãos, eu estava tocando essas músicas, eu estava pulando e dando cambalhota, porque é exatamente isso. É uma infantilização. Eu chamo aquilo de louvor a Deus. De louvor a Deus. É quando ele vem para o culto, ele acha estranho que não tem um louvor a Deus que ele goste. Um louvor a Deus que ele não pule e dê cambalhota. Porque ele aprendeu que louvor a Deus é aquilo. É algo infantil, risonho, irônico. Sim? E engana-se é quem acha que está dando algo para as crianças. Isso é algo que está no nível das crianças. Eu estou mostrando aí abaixo do nível da criança. Exatamente. Eu vou encerrar então, irmãos, com essa citação aqui do pastor presbiteriano norte-americano Michael Orton. Ele é vivo ainda, certo? Ele diz o seguinte, veja como é sério isso aqui. Pela primeira vez na história da igreja, tornou-se possível passar do berçário para o culto infantil, para a classe juvenil de escola dominical, para os grupos de adolescente, para os estudantes universitários, sem jamais ter experimentado o que significa ser membro da igreja. Deixa eu dar uma pausa aqui. Ser membro da igreja significa usufruir daquilo que Deus dá para a igreja, certo? E um dos cantos que Deus dá coisas para a igreja é no culto. Então ele está dizendo assim, o cara nasce na igreja, passa por tudo isso como membro da igreja, mas não experimentou nada do que a igreja tem, do que o Senhor faz para a igreja. Ele continua. São abundantes os estudos chocantes dizendo que muitos de nossos filhos saem da igreja quando chegam aos seus anos de universidade, faculdade. Mas isso não devia ser tão chocante porque, para início de conversa, eles na verdade nunca estiveram envolvidos na igreja. Cada vez mais encontro jovens que nunca ou raramente experimentaram os meios ordinários de graça no culto semanal. Alguns nunca foram batizados, muito menos instruídos no catecismo em preparação para a profissão de fé e participação da ceia. Infelizmente, as pessoas que tenho em mente não foram convertidas quando adultos, mas pertenciam a uma família cristã e assistiram a inúmeros eventos cristãos e ministérios apadrinhados por uma igreja. Todo o plano de maturidade gratuita no corpo de Cristo foi deixado de lado para uma adolescência perpétua. Todo o seu mundo era uma cultura de juventude. Muitos foram criados mais por seus pares do que por seus pais e pastores. E hoje, muitos deles são eles mesmos, ambas as coisas. Ambas as coisas. Irmãos, isso é muito sério. E o argumento histórico que Houghton, além dos argumentos bíblicos que nós já pusemos aqui, são pesados, irmãos.
Porque assim, às vezes a gente vem com uma ideia equivocada de vamos falar a nossa cultura. Nós devemos falar a nossa cultura, é óbvio. Que nós temos que falar a língua do nosso, de onde nós estamos. Mas a gente pega isso e absolutiza de tal forma que é como se a gente tivesse que inventar a roda do que o Senhor disse que tem que ser. Como se a gente fosse diferente de toda a igreja do Senhor fez na história. No final de tudo isso, fica a pergunta: você vai me tirar do culto? Que nós possamos então, irmãos, crer piamente que os nossos filhos, os filhos da aliança que o Senhor nos deu, pertencem a eles, a Ele. E nós devemos cuidar deles como Ele disse que nós devemos cuidar. A partir da próxima semana, nós vamos trabalhar esse ponto aqui. E agora, como é que nós fazemos? Algumas orientações práticas, então, sobre essa questão. Tá bom, irmãos? Alguma dúvida? Algum ponto? Não? Sim, Thiago?